pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, gente, de antemão já digo logo, né, não reparem muito na imagem porque acredito que vai ficar bem ruinzinho aí para vocês porque estou tendo que gravar à noite e meu celular não tem uma qualidade tão grande na câmera frontal, né? Mas deixando isso um pouco de lado, vamos continuar com o nosso assunto, né? Bom, essa aula, obviamente, é uma continuação direta da aula anterior, né? Entretanto, acredito que seja bem mais tranquilo para vocês, porque esse assunto é mais para vocês criarem uma base para a gente ir para o próximo assunto, né? Então, abordaremos um pouco mais do tópico provocações da arte. Esse tópico já foi abordado na aula anterior, que foi abordado na prova, e estaremos abordando ele de novo para dar aquela aprofundada final, para a gente poder partir para o próximo. Então, nesse tópico, é muito interessante que vocês procurem dar uma lida antes ou depois mesmo da aula no livro didático de vocês, porque querendo ou não, a aula tem que ser resumida, não posso simplesmente ler o que está no conteúdo para vocês, então a gente trabalha por tópicos para ficar uma coisa mais dinâmica e menos cansativa para vocês. Mas eu aconselho que depois que a aula acabar, vocês peguem seu livrinho, até pode ser até na parte da tarde, né? Vocês vão estar com a tarde livre. Peguem o livro de vocês e deem uma boa lida no assunto que é para vocês assimilarem melhor o conteúdo, tá certo? Então, gente, vamos dar a introdução aqui, né? Arte dadaísta. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para não ficar muito pequeno para vocês aí, né? Acredito que aqui dê para visualizar bem. Arte dadaísta, gente, começa como quase tudo na nossa vida começa, né? Com questionamentos. Toda vez que nós vamos começar um novo projeto, uma nova meta, um novo objetivo, nós precisamos primeiro nos questionar se aquilo é viável, né? Então, tudo que a gente vai fazer, praticamente tudo, né? Nós começamos com esses questionamentos. Por exemplo, quando nós fomos começar essas aulas remotas, a gente se juntou, os professores se juntaram, conversaram, colocaram os questionamentos na mesa, o que é que seria bom, o que é que não seria viável. Então, isso mostra um exemplo prático de que tudo que nós vamos fazer, antes de tudo, vem aquela provocação, aquele questionamento do que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como que eu vou fazer, onde eu vou fazer. Então, esses questionamentos surgiram na cabeça dos artistas nesse período. Então, foram questionamentos que foram se acumulando e que inspiraram eles a não é nem inventar esse movimento, né, mas dar início a esse movimento, né? Então, os questionamentos que vinham na cabeça dos artistas se tornaram pertinentes em um grande grupo, né? E quando isso acontece, é que começam as revoluções, é que começam as grandes mudanças no nosso cotidiano ou no cotidiano de qualquer ambiente que esteja inserido pessoas, porque pessoas são assim, né? Mudam de pensamento constantemente. Então, aquela visão de arte que se tinha até esse momento passou a ser questionada, passou a se duvidar daquilo, se realmente era viável, se realmente estava correto enxergar arte daquela maneira. Então, desses questionamentos, esses artistas chegaram à conclusão que precisariam de um novo sentido para a arte, porque parou de se tratar aquilo simplesmente com um cunho estético. Então, esse movimento dadaísta nada mais é do que um movimento, pode até parecer estranho dizer isso, mas um movimento anti-artístico, anti-estético. Então, se buscava nesse momento a ruptura do que se vinha sendo trabalhado ao longo do período. Deixa eu só marcar aqui para eu não me perder. Pronto. Dado essas informações, esse contexto se passou no período da Primeira Guerra Mundial. E assim, todo mundo estava maluco naquele momento, né? Porque estava acontecendo uma guerra, o mundo estava em crise, o mundo estava em colapso. Infelizmente, hoje nós vivemos um fato histórico não semelhante a uma guerra, mas em proporções até maiores do que a própria guerra em si. Então, nós vivemos num momento desse. Então, a gente passa tanto tempo refletindo essas coisas que acaba se questionando sobre outras coisas, não é? Às vezes a gente se pega pensando em assuntos totalmente desconexos do nosso cotidiano, que agora
fazem parte dele, porque a gente acaba ficando um pouco mais desocupado a mente, né? Apesar de a gente estar trabalhando, estar estudando, mas a gente está em casa, né? E é muito diferente. Então, ocorreu nesse período da Primeira Guerra Mundial, onde se buscavam o quê? Novos significados para a arte. Deixa eu até fazer uma setinha para não ficar só um risco. Novos significados para a arte, porque aqueles significados que se vinha trabalhando até aquele presente momento não faziam mais sentido. Não faziam mais sentido. Então, o artista, deixa eu até voltar aqui que cobriu o nome, Tristan Tzara, eu não sei se pronuncia assim, mas é esse nome que vocês estão vendo aí. Foi o maior articulador do movimento dadaísta. Foi ele que começou esses questionamentos, chamou lá um grupinho de amigos dele que eram artistas também e falou assim, vem cá, vocês não acham que isso está errado? Seguir sempre dessa maneira, seguir mesmo sempre esse padrão, sendo que a arte imita a vida e a vida está sempre se reinventando. Então não faz sentido a gente seguir sempre na mesma metodologia, no mesmo padrão, não é mesmo? Então ele foi o preceptor desse movimento. Depois, com a chegada de Marcel Duchamp, alguns anos depois, o movimento tomou muita força, né? Porque ele tornou isso mais conhecido. Deixa eu até riscar aqui para eu não me perder. Tornou o movimento mais conhecido, tornou o movimento mais forte, e foi daí que realmente explodiu esse movimento, né? Esse nome dadaísta vem justamente disso, né? De um termo grego antigo. Perdoem se não for grego, né? Posso estar confundindo aqui, mas se não me engano é grego, que falava de uma coisa que está fora do seu contexto. Na tradução quase que literal, é uma coisa que está fora do seu contexto. Então eles diziam que a arte naquele momento ali estava fora de contexto, já não fazia mais sentido segui-la daquela maneira que já vinha sendo seguida há alguns anos, porque estava perdendo seu sentido. Estamos entendidos até aqui? Qualquer coisa, volta aí o vídeo, reveja com mais paciência que eu estou falando um pouquinho rápido. Partindo disso, temos alguns exemplos, né, dessas artes dadaístas. Aqui tem uns exemplos bem antigos, né, datado da época da Primeira Guerra Mundial, onde se colocaram alguns bonecos, estou colocando a mão na frente da câmera, perdão, onde se colocaram alguns bonecos no teto, coisas totalmente aleatórias, para que as pessoas imaginassem que aquilo era uma arte, para as pessoas identificarem aquilo como uma arte. Aqui no canto esquerdo de vocês, nós temos aquela que nós já trabalhamos muito, aquela imagem, né, da obra de Marcel Duchamp, então não vou nem ficar me aprofundando nela. E aqui temos outra obra dele também, né, que também não vou ficar me aprofundando, porque vocês podem dar uma pausa aí depois e observar, certo? Vou tirar aqui do meio da tela. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do dadaísmo. Então, até para não ficar muito longo, eu coloquei só uns tópicos pequenininhos, mas depois, se vocês quiserem com mais calma, dar uma pesquisada, é até bom para vocês se aprofundarem um pouquinho mais no assunto. Caso não queiram, isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem, contanto que vocês procurem fixar um pouquinho esses tópicos principais aqui, viu? Primeiro tópico das características, né, do dadaísmo. Rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Foi o que eu falei agora há pouco. Para eles, para quem eram os preceptores do movimento, já não fazia sentido seguir aquela mesma arte que vinha sendo feita, né, há alguns anos. Então, foi esse rompimento, foi essa ruptura que eu falei para vocês anteriormente que aconteceu. Depois, o espírito vanguardista e de protesto. Realmente as pessoas estavam cansadas, estavam de saco cheio, diziam, estou vendo sempre a mesma coisa, sempre quadros pintados de mulheres, sempre quadros com a mesma pintura, mesmas cores, a mesma tonalidade. Protesto, é hora do protesto. Então, esse foi outro tópico. Dando continuidade, a espontaneidade, a improvisação e a irreverência artística. Eles diziam que dessa forma era muito mais fácil inovar e parar de fazer coisas parecidas umas com as outras, que era isso que eles imaginavam, que eles diziam que acontecia no dia a dia. Então, esse movimento veio para trazer a irreverência do artista, para mostrar que cada um pode fazer uma obra com qualquer coisa, né? Anarquismo e niilismo é uma coisa que quase todo artista possui,
no seu ser, né? Uma característica de quem tem esse cunho artista. Porque, querendo ou não, você vai ser um pouquinho anarquista, né? Querer impor sempre as suas vontades ali naquela situação e mostrar que você é dono da situação, colocando um objeto que você quer, qualquer que queira, para mostrar que ele pode significar uma arte, mesmo que as pessoas digam que não. Busca do caos e desordem. Pois é, nem tudo eram flores nesse movimento. No início, eles só queriam também, apesar de ter sim um objetivo secundário, mas eles queriam fazer baderna, queriam fazer bagunça e dizer que poderiam influenciar no que estava acontecendo naquele período de uma maneira bem irreverente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Marcel Duchamp colocou um nictório, né? O pessoal faz xixi, a gente faz xixi, lá para dizer que era uma obra. E as pessoas acreditaram sim que era uma obra. Então, ele quis causar o caos, mas as pessoas não levaram dessa maneira caótica. As pessoas interpretaram como uma obra. Posteriormente, não quero editar, pronto. Posteriormente, foi o teor ilógico e irracional, porque para eles tudo seguia um padrão muito igual, muito perfeitinho. Ah, é quadro, é pintura, é pintura. Então eles quebraram esse padrão. Caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Então esse movimento, ele foi cercado de... Como é que eu posso resumir isso? Ele foi cercado de ironia. Eu acho que a palavra que resume mais isso é ironia. Colocar um mictório como obra, colocar uma roda de bicicleta como obra, colocar, sei lá, qualquer coisa que você esteja aí em casa agora, a rede que você está deitado, a cama que você está deitado assistindo esse vídeo aí, como obra. Aversão à guerra e aos valores burgueses, porque imagine, né? A gente vive um período bem similar ao de uma guerra, né? Onde a gente tem que se isolar, tem que ficar em casa, um medo constante, né? Então, essa aversão à guerra fez com que eles perdessem a inspiração, vamos dizer assim, de estar construindo uma coisa mais palpável, de ter tanto trabalho para fazer alguma coisa, sendo que a guerra poderia destruir aquilo a qualquer momento. E a primeira coisa que os guerreiros, né? Vou botar assim, guerreiros fazem quando conquistam alguma outra localidade é destruir tudo que tem de arte naquele lugar, né? Por isso que às vezes é tão difícil a gente encontrar alguns objetos artísticos de algum período, porque o exército que conquistava aquilo destruía. Por quê? Porque para eles o que serve é o que é deles. Isso se chama de aculturação, você impor ao outro a cultura que é sua. Mas enfim, não precisamos entrar muito nesse ponto. Rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. A gente já falou praticamente sobre isso, então nem vou comentar esses dois novamente. Dito isso, temos aquele conceitinho de arte conceitual que estava até na prova de vocês, se eu não me engano, e... só um segundo. Estava até na prova de vocês, se eu não me engano, e muita gente se confundiu, né? Com arte conceitual, com arte dadaísta, mas era muito simples, só faltou a questão mesmo de uma leiturazinha. Tá aí o significado, ó, tranquilo, ó. Arte conceitual, manifestação artística que prima por uma arte mental, fortemente ligada ao discurso do artista e à interpretação de quem aprecia. É aquele negócio que a gente sempre falou em aula, né? A arte como um instrumento social, como uma ferramenta social. Então tem que ter um sentido, não pode ser só uma coisa voltada para o valor monetário, né? Próximo slide. Ready-made é aquela questão que tinha também na prova de vocês, né? Que é usar um objeto com uma função totalmente alheia àquele que está sendo utilizado. Mas eu acho que a gente já debateu muito sobre isso, então vamos só dar uma pincelada mesmo. Fiz uma bagunça aqui, mas não tem nada. Ah, troquei de lugar aqui, né? Não tem nada não. Não queria salvar, mas vou salvar, porque não quer sair da tela. Opa, cancela, pronto. Pois fique aí. Gente, perdoe os erros de gravação, é porque não vai dar tempo de editar não, viu? Então, finja aí que não aconteceu, tá? Pula aí o vídeo 10 segundos aí. E pronto, tá tudo tranquilo. Baguncei aqui de novo, mas não tem edição, então relevem, tá?
movimento anti-artístico. Foi isso que eu falei para vocês do dadaísmo. Era isso que aconteceu. Eu vou até ler essa descriçãozinha aqui para vocês, que é uma frase do Tristan Tzara, né, que foi o preceptor desse movimento, né? Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípios, contra manifestos. Ele estava dizendo que, apesar de ser contra protestos, manifestos, ele estava fazendo aquilo ali sem interesse algum, interesse terceiro assim algum. Eu redijo esse manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente, numa única fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra e não explico por que odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser beleza em si mesma, porque a beleza está morta. O que é que ele quis dizer com a beleza está morta? Porque, gente, na realidade, beleza nem existe. Por que não existe? Porque é um termo totalmente subjetivo e abstrato. O que pode ser bonito para mim, pode ser feio para você. E o que é feio para você, pode ser bonito para mim. Então, essa frase dele serve até um pouco por dias atuais, né? Onde o cunho estético está muito forte. Então, a beleza está morta. Não existe. É relativo. Então, gente, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se foi muito rápido, volta aí um pouquinho. Desconsiderem os erros de percurso aí, é porque realmente estou fazendo assim em cima da hora por conta das ocupações, né? Que a gente está um pouco ocupado, mas não deixando de produzir um conteúdo para vocês. Então espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês continuem em casa, tá? Até a próxima!